comigo. A sua casa não precisa ser chata ou sem graça só porque você cresceu. Ai, gente, eu acho que eu amei esse cenário novo. O que vocês acharam? Ah, eu gostei. Tem tempo que eu não apareço aqui em vídeos longos, não é mesmo? Acho que desde o vlogão de inverno, porque eu estava com a minha cabecinha muito focada em apenas fazer vlogs. E vlogs legais, de coisas legais. Como não tem acontecido nada de extraordinário, não tenho feito vlogs. E de repente eu parei e falei, mas gente, por que não parar e bater um papo assim, conversar um pouquinho, sentadinha aqui na minha cama com esse cenário novo, totalmente listrado, e eu estou apaixonada. E pensando em cenário novo, tudo listrado, casa decorada, e vocês estão acompanhando nos shorts e no TikTok e no Instagram, eu espero as reformas aqui de casa. Reforma não, né? A decoração, porque a casa é nova, eu não tô reformando ela, eu só tô terminando de decorar aquilo que eu ainda não tinha feito. Eu decidi que seria muito legal a gente começar esse novo momento de vídeos aqui do canal falando sobre casa, decoração de casa depois que você fica adulto. E não se preocupe, teremos vlogs muito legais ainda, sempre que eu viajar, quando isso acontecer, ou quando acontecer alguma coisa diferente, legal. E eu estou produzindo o vlogão de primavera, então vai ter vlog também, vai ter bastante coisa legal, mas eu acho que nós vamos poder nos conectar mais se eu fizer essas conversas assim, mais tranquilas, mais senta e fala, a partir de agora aqui no canal. E vamos ter mais recorrência, o que vocês acham? Eu acho que vai ser legal, eu estou animada, eu espero que vocês estejam também. E para começarmos o tópico da casa, é claro que se você não quiser, você não precisa ter uma casa toda criativa e colorida e super cheia de coisas depois de adulto. É perfeitamente normal você querer uma coisa mais simples caso você queira. O que eu acho errado é a gente colocar como se só aquelas casas e apartamentos que parecem um consultório odontológico fossem a casa de adulto. Porque pensa comigo, quem que determinou que depois que a gente fica adulto, depois que a gente tem a nossa casa, depois que a gente tem as nossas coisas, a gente tem que perder a nossa personalidade? A gente tem que perder essa essência que sempre nos rodeou, a gente tem que perder tudo aquilo que nos formou durante toda a nossa vida, todas as nossas referências, todos os nossos moodboards que a gente tem feito, mesmo sem perceber, porque na nossa cabeça a gente também faz moodboard, né? A gente junta um monte de coisa que a gente acha estéril e bonita e reúne pra dizer, ah, isso eu acho belo, ah, isso eu não acho belo. Então sim, você pode ter uma casa toda minimalista e branca se você quiser, mas você não é obrigado a fazer isso, porque aqui a gente é a favor da liberdade individual de cada um, dos gostos individuais de cada um. Se você gosta de uma coisa mais colorida, faça mais colorido. Se você gosta de uma coisa mais simples, faça mais simples. Se você gosta de cores pastéis, faça cores pastéis. Se você gosta de cores quentes, faça com cores quentes. Mas não perca a sua personalidade só porque você ficou adulto. Eu sei que quando a gente vira adulto, a gente tem algumas puxadas de tapete. Eu sei que a gente tem que abrir mão daquilo que era o nosso sonho de infância para ter um trabalho normal. Não é o meu caso. Eu tô finalmente conseguindo receber retorno de um trabalho que eu sempre quis fazer e que eu tenho feito há 10 anos aqui, que é o trabalho na internet. Mas isso a gente pode conversar num outro vídeo. Mas eu sei que tem muita gente que não é assim. Eu sei que tem muita gente que tem que sair, tem muita mulher que tem que sair de casa para bater ponto todo dia no serviço e é um pouco mais complicado da gente manter vivo aquela essência de quando a gente era criança. Mas eu acho que justamente manter vivo aquela essência, aquilo que nos faz nós mesmos, é aquilo que vai nos fazer conseguir passar por esse momento, principalmente no começo da vida adulta, de situações mais precárias ou de ter que ralar mais para daqui a pouco conseguir crescer, subir na vida e ter lá as suas coisas de maneira digna. E é por isso que eu acho tão importante você decorar a sua casa do seu jeitinho, porque a sua casa vai ser o seu refúgio, vai ser o local em que você pode ser você mesmo, em que as coisas vão ser sempre do jeitinho que você quer, porque as decisões vão ser suas. Ah, Carol, mas tem questão de dinheiro. Eu sei, tá? Eu sei muito bem. Eu também não tenho dinheiro assim. Vocês estão vendo meu papel de parede aqui? Foram anos sonhando por isso aqui. Aí eu finalmente consegui. As coisas que vocês viram fazendo aqui de decoração no quarto nos últimos tempos foram, assim, relances de oportunidade que eu agarrei, não deixei, mas o tanto que eu já fiz DIY, o tanto que eu já fiz coisa com as minhas próprias mãos pra fazer uma gambiarra ali pro ambiente ficar do meu agrado, sabe? Já fiz coisa de papelão, já fiz móvelzinho de papelão, sabe? Só pra poder ter o meu toque, o meu jeitinho. Tá vendo esse criadinho mudo aqui? Cadê? Aqui? Fui eu que fiz. Com um monte de retalho de madeira que eu tinha achado. Então, assim, o dinheiro não é desculpa pra você ter a sua casa do seu jeitinho. A desculpa só é quando você acha que você tem que deixar de ser você só porque você virou adulto. É claro também que a gente não vai abandonar as nossas responsabilidades de adulto. Então, tudo isso que eu estou falando, você tem que considerar se você tá sendo um adulto funcional e um adulto responsável. A programação foi interrompida para resolvermos uma pequena situação de adulto. Calhou certinho com o que eu estava falando. Mas em compensação eu perdi totalmente o fio da meada em que frase
exatamente eu estava. Mas em resumo você não vai estar se infantilizando por ter uma casa divertida e colorida, por usar roupas coloridas e divertidas. Você não vai estar se infantilizando por mostrar a sua personalidade. E sim, você estará se infantilizando se você negligenciar suas responsabilidades de adulto, se você for um adulto disfuncional. Agora, se não... Ai, gente, eu tenho um cachorrinho de pelúcia que eu durmo com ele até hoje. A questão eu continuo achando essas coisas fofinhas, aqueles brinquedinhos, cadê? Ali em cima, fofinhos. Só que eu não brinco mais igual eu brincava quando eu era criança. Eu só acho bonito a aesthetic e deixo de decoração e de travesseiro de noite. Mas se a gente for parar pra pensar, quando a gente é criança, a gente brinca. A gente brincava de coisas que nós gostaríamos de ser ou fazer de verdade quando fôssemos adultos. Então a gente brincava de panelinha, de carrinho, de boneca, de casinha, de mercadinho, de lojinha, de astronauta. Se bem que o astronauta é um pouco mais complicado de a gente realizar. Porém, eu gosto muito de cozinhar e eu amava brincar de cozinha quando era criança. Eu amava meus utensíliozinhos que eram coloridinhos, que eram engraçadinhos, que eram bonitinhos, mas ao mesmo tempo o meu kitzinho de utensílios de cozinha de brinquedo favorito eram aqueles que eram metalizados e que pareciam uma miniatura dos utensílios de verdade. Enfim, deu um lapso de memória aqui nesse momento. Não foi lapso de memória não, porque lapso de memória é esquecimento, né? Não foi isso. Mas onde eu queria chegar sem devagar tanto assim, é que hoje eu sou muito feliz com meus utensílios coloridinhos. E eu sou doida pra ter pratinhos e copinhos e coisinhas assim super diferentes pra deixar a minha cozinha tão divertida quanto a minha cozinha de criança era. Quando a moda do minimalismo chegou, eu caí um pouco nessa. Porque quando eu era criança, eu acumulava muita coisa. Acumulava, assim, de, tipo, ter coleção de revistas de encartes da Casa e Vídeo. Sabe aqueles encartes que ficava vendo um monte de propaganda de um monte de produto? Então, eu tinha coleção disso. Eu tinha uma caixa cheia daqueles encartezinhos de revista da Casa e Vídeo, Casa Bahia, um monte de coisa assim. Era como se fosse meu Pinterest da vida, junto com algumas outras revistas que realmente essas sim eram mais interessantes de ter guardada. Mas assim, eu guardava tudo, não jogava fora um naco e o meu quarto ficava uma bagunça sempre. E aí eu fui ficando adolescente, eu fui correndo atrás de organizar as coisas, de, né, preciso botar um jeito na minha vida. E eu comecei a jogar muita coisa fora. E eu joguei muita coisa fora, me desfiz de um monte de coisa. E aí eu descobri o minimalismo. Ah, você vai viver com menos, você vai viver com o suficiente só, com aquele necessário. Tudo que couber na bolsa é tudo que você tem que ter na sua vida. Uma roupa, 2 blusas, 2 saias. Enquanto você tá usando uma, outra tá lavando. Quando ela terminou de secar, você troca. Enfim, sabe? Esses minimalismos extremos. Eu achei que esse deveria ser o caminho a seguir. Até que eu falei, pera, eu cresci com referências assim. Eu cresci no meio de ateliê. Eu cresci no meio de uma escola em que todas as paredes eram pintadas coloridas. O meu quarto era todo colorido. Uma parede de cada cor. E depois eu pintei de roxo e azul. Então o que eu, toda colorida, sempre fui e vou ficar enfurnada em um lugar que tem um travesseiro e um colchão no chão e paredes todas brancas em volta? Ah, porque vamos viver a experiência da vida ao invés de ter coisas. Tá bom, e a experiência de vida na minha casa? Essa eu não vou ter? Eu fico muito tempo em casa e a gente tem que estar confortável e tem que estar com uma experiência boa enquanto estamos dentro da nossa própria casa. A gente tem que estar realmente nesse refúgio onde nós vamos nos sentir bem, nos sentir acolhidos, nos sentir abraçadinhos pela nossa casa, porque é a sua casa, você tem que ficar feliz de estar ali. Então sim, eu quero muito viajar e conhecer outros lugares e conhecer outras coisas e ter experiências, porém eu quero ter a minha casinha para voltar, eu quero ter o meu refúgio. E foi com isso que eu percebi que o minimalismo não era pra mim. Eu também não cheguei ao extremo de ter quase nada, tá? Eu percebi isso antes de chegar ao extremo. Mas eu me desfiz de certas coisas que eu já me arrependo muito de ter me desfeito. Ainda bem que eu nunca me desfiz de memórias, assim, mais palpáveis, tipo fotografia, coisa assim do tipo, objetos que eram ainda assim, tipo, super sentimentais pra mim, porque, né, eu tive um pouco de senso, porque eu tinha época que eu via vídeo de gente falando que, não, você não precisa ter fotografia nenhuma, tira foto de tudo, guarda no seu celular e vai embora pra ter suas experiências de vida só com as fotografias. Tipo, fotografa o cachorrinho, você não precisa do cachorrinho porque você já tem a fotografia dele. Aí eu pensando agora, isso aí na verdade é uma ideia bem extremista, né? Então assim, se você gosta do estilo minimalista, de ter poucas coisas realmente em casa, não tem problema nenhum também. É o seu gosto pessoal, é a sua individualidade. A minha individualidade nunca foi assim. Sempre fui colorida, expansiva, eu sempre fui muito tímida, mas na minha cabecinha eu tava sempre ali, pulando vários foguinhos de artifício. E aí eu descobri o essencialismo. E isso sim foi a coisa mais legal pra mim. O essencialismo é basicamente o equilíbrio. Você não vai ter um monte de acúmulo, você não vai ser um acumulador, que você vai ter coisas que você nem lembra que tem, que você não vai nunca usar, mas você também não vai se desfazer de todas as coisas
principalmente das que são importantes pra você. Você vai ter aquilo que é essencial pra você. Se ter 10 blusas é o essencial pra você, ok. Se ter 30 blusas é o essencial pra você? Mais ou menos ok, né? 30 blusas, eu acho que é um pouco de exagero, né? Mas vai que você trabalha com isso, né? Se você tem um monte de variedade, é o essencial pra você. Pra mim, ter uns 20 vestidos ia ser legal. E eu trabalho com isso também, né? Então, é uma coisa a se pensar. Tem uma trend que eu acho muito legal e muito, assim, tipo... sei lá, tem um significado legal quando eu vejo. Eu ainda não fiz ela, eu quero fazer, mas eu quero fazer de um jeitinho diferente. Mas ela é basicamente um carrosselzinho de fotos que a pessoa coloca coisas irreais que eu teria na minha casa dos sonhos. Porque realmente tem algumas coisas que são muito irreais, como uma fonte e uma porta enorme de vitral. Mas tem umas coisas que eu olho que falo, cara, isso é perfeitamente possível de ter, e algumas coisas eu até tenho, como o meu abajur de cavalinho. E eu imagino que a maioria dessas pessoas que façam essa trend sejam crianças e adolescentes ali, que ainda estão com a sua fase criativa bem aflorada. Claro que pode ter sim um adulto ou outro que tenha feito essa trend. Eu vou ser um deles, no caso eu ainda vou fazer, né? Mas eu vou estar na estatística de adultos que fazem essa trend. Mas a gente vê com isso que muitas das vezes a gente acaba achando que quando crescer vai ter que estar numa casa sem graça, vai ter que estar num local sem graça. E não é necessário isso, sabe? Não é nem um pouco necessário. Tem a questão do dinheiro? Tem. Decorar às vezes pode ser um pouco mais caro de um jeito do que de outro. Mas Shopee tá aí pra isso, Mercado Livre tá aí pra isso, DIY tá aí pra isso. E como eu estou falando, eu estou decorando minha casa muito aos pouquinhos. Eu tô aqui nessa casa tem quanto tempo? Tem 1 ano e pouco, eu acho, que eu tô aqui nessa casa. Mas eu já tava comprando algumas coisinhas de vez em quando antes e deixava guardado. Por exemplo, os metais do meu banheiro, que são os metaizinhos rose gold que eu amo. Eu tava comprando e deixando guardado. O papel de parede, demorei muito tempo pra conseguir, e vocês sabem que falta ainda um pedaço, porque eu não comprei o suficiente, então eu tô esperando agora a deixa de poder comprar mais um pouco. Então a questão do dinheiro é sim um empecilho, claro que se a gente tivesse dinheiro na hora, facilitaria, mas tenta pensar um pouquinho fora da caixa. Quantas vezes eu fiz coisas sem dinheiro? Eu tinha às vezes uma tinta guache escolar e uma parede, e eu fiz isso. Foi a parede da sala por um bom tempo, depois eu cansei e pintei tudo de verde. Eu queria colocar quadros e ia ficar muito bagunçado. E foi feita literalmente com tinta guache escolar e uma tinta branca que eu achei jogada por aí, misturei e fiz isso. Então assim, dinheiro não é desculpa pra você ter a sua casinha do seu jeitinho. Vai fazendo aos poucos, sabe quando a gente tem aquele surto de criatividade? Então, vai lá e faz uma coisinha. O tanto que eu já decorei parede com coisinha de papel, sabe? Tipo, estrelinha recortada, eu fazia mobile com papel cartão colorido e fio, assim, e barbante. Eu pendurava, assim, na parede do meu quarto. Gente, dá pra fazer tanta coisa legal. Vai no Pinterest, sério, assim, eu tenho uma pasta com mais de 5.000 itens colecionados lá sobre inspirações de casa e tudo mais. Se vocês quiserem, posso colocar na descrição se eu lembrar, porque eu costumo esquecer de colocar coisas na descrição. Mas se eu lembrar, eu coloco pra vocês olharem. Tem um monte de inspiração, assim, super coloridinha, algumas mais neutras, outras mais coloridas, algumas mais exageradas e irreais realmente, outras bem simples, mas que dão um toquezinho super especial. O importante é deixar o seu cantinho com a sua personalidade e entender que você não tem que perder a sua personalidade depois que você cresce. Isso vale pra roupas também e pra gostos no geral. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo trazendo inspirações que eu tenho usado pra decorar a minha casa. Eu posso tentar descobrir o nome dessas coisas. É sempre um estilo bem vintage que eu procuro pra mim, bem retrô, bem antigo, mas misturado também com um pouquinho do moderno e tudo mais. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer uma série de vídeos ou um vídeo só trazendo várias referências. Posso falar também sobre roupas, posso falar sobre várias coisas, porque afinal o canal é meu e eu posso falar de tudo aquilo que me transforma em eu mesma e posso trazer toda essa minha personalidadezinha que estava escondida aqui na minha cabecinha por tanto tempo e que agora eu estou colocando pra fora na minha casa, na internet e tudo mais. Na internet não, tô colocando na internet tem muito tempo, mas isso também eu posso falar com vocês em outro vídeo se vocês quiserem. No fim das contas, esse canal aqui será aquilo que eu sempre quis. Um canal que mostra aquilo que tá na minha cabeça na hora. Se do nada eu tiver um surto criativo, vai aparecer um surto criativo. Se do nada eu sair pra algum lugar interessante, vai ter um vlog interessante. Se eu tiver com algum pensamento assim que eu queira compartilhar, vai ter um pensamento que eu queira compartilhar. E eu espero que vocês gostem. Deixa a sua inscrição aqui no canal, a sua curtida, um comentário. Tá tendo shorts quase todos os dias. Me sigam nas outras redes sociais. Tem um spoiler nesse link aqui. E é isso. Beijo, tchau!